iniciando com novidades sobre Brasília, processo de Vorcaro e seus desdobramentos. Vamos chamar aí Vinícius, que vai participar comigo hoje e nos contar o que acontece nesse momento com o voto de Gilmar Mendes e os desdobramentos desta história que está quase que de terror. Fala, Vini, como é que você está? Tudo bem? Fala, Rico. Boa tarde. Eu acho que boa Eu, noite já, né? Boa noite a todos os ouvintes aí da Guardiã da Notícia, do download da notícia, das demais plataformas. É sempre um prazer estar contigo aqui, Rico. Rapaz, Brasília pegando fogo, né, Rico. Vinícius? Tá virando terror, não é Pe- mais. Não é passou drama, Não, eu já primeiro tô começou comprando com a ação, pizza. Você tem. né? Primeiro você- ação, drama é igual a terror. Não, se você tiver uma pizza aí, já vamos comprar o forno, porque tá indo tudo a caminho de uma grande pizza. Uma grande vergonha tudo isso, né? Tem envolvimento de diversas autoridades. Recentemente, o André Mendonça, o então ministro relator do caso Vorcaro, liberou algumas fotos e alguns relatórios da Polícia Federal, das quais indicaram, inclusive, uma proximidade, né, exacerbada do Vorcaro ao então senador Ciro Nogueira. E o que se fala aqui em Brasília é que Vorcaro ele manipulava os três poderes, né? Quem mandava no Brasil, na verdade, é o Vorcaro. A gente tem até que ver essa questão presidencial aí, porque talvez um grande articulador da presidência da República foi o Vorcaro. Ele tinha o Congresso Nacional, o Judiciário e o Executivo também, né? Tem membros do Executivo envolvido. Então, bem complicado, Rico. Gilmar Mendes falar que ele baseou seu voto na falta de fundamentação idônea. Idôneo aí tá faltando muita gente do Supremo, né? Tá faltando gente Não, idônea detalhe, já, tá não, entendendo? É um detalhe, absurdo assim, isso, irmão, é um absurdo. só para constar, o voto do Gilmar Mendes foi para soltar o pai de Daniel Vorcaro e o primo de Daniel Vorcaro. Peraí. O áudio para mim Diga-se cortou de aqui. Isso, passagem que o nome dele é Henrique Cansado Vorcaro, né? Deve estar cansado de roubar o povo brasileiro, porque é impossível uma coisa dessa, né? Eu fico aqui pasmo, né? O Gilmar Mendes, do juiz do Supremo, né? Falar que falta a fundamentação idônea e na desproporcionalidade da medida e na suposta coerção para forçar uma delação premiada. Quando os seus próprios celulares, os quantos celulares são, Vinícius? 80 celulares? são 8 celulares e mais de 100 dispositivos eletrônicos. Aí, já fala mais Não do que precisa nem de qualquer delação, assim, a delação. delação só é para botar a cereja do bolo. No entanto, o maior problema disso é o seguinte: sabe o pai do Daniel Vorcari e o primo que estavam presos? Este foi o voto do Gilmar Mendes que você está dizendo. Ele fez um voto favorável para flexibilizar a prisão, tanto do primo quanto do pai do Daniel Vorcari. Contudo, todavia, entretanto, a Polícia Federal hoje apresentou em seu relatório que lembra do Sicário, aquele cara que teve aquela morte meio duvidosa lá dentro da sede da Polícia Federal de BH, que era o matador de aluguel do Vorcaro? Pois bem, a irmã dele estava ameaçando o pai de Daniel Vorcaro, que está preso, e falando que ela tinha acesso às conversas de diálogos do Sicário, que foi, né, que morreu em tese, cometeu suicídio, está sob investigação disso na questão da polícia, que foi um suicídio muito estranho dentro da sede da Polícia Federal. E, ao ameaçar, porque ela estava com a prestação de R$ 40 mil, fizeram um acordo financeiro, no caso, o pai de Daniel Vorcaro, para calar a boca dela. E ela dizia que ela tinha acesso a conversas na nuvem, que iria levar toda a família de Vorcaro presa. Isso, o Gilmar Mendes hoje tira a vista do processo para poder dar a flexibilização da prisão do pai de Daniel Vorcaro e do primo, e ele relata que não havia provas suficientes. Então, é aquela coisa, além dele roubar bilhões, ameaçar jornalistas, criar um grupo de extermínio, não há prova suficiente. É de assustar, né, Rico? Eu já estou preparando o forno aqui da pizza. Eu acredito que vai tudo virar pizza, porque senão vai acabar a República do Brasil. O Vorcaro, ele conseguiu instrumentalizar a corrupção no país. Olha, eu me surpreende, cara, eu fico cada vez mais surpreso com a justiça no Brasil, porque antigamente a gente falava que o crime não compensa, né? No Brasil hoje o crime compensa. Pô, você Ô, vê, Rico, as você grandes viveu um tempo facções, político. as grandes facções aí implementando o crime para tudo quanto é lado e tá tudo certo. O Supremo Tribunal Federal se envolvendo no crime com muitos seus juízes envolvidos
e cada vez mais suas sentenças vão ajudando que o crime continue existindo no país. Não ao contrário, o que era antigamente um ícone da proteção e da justiça hoje virou um embaralhado de confusão e de sentenças aí. Olha o que você acabou de falar. São bilhões de desvio, como é que é? Grupo de extermínio e muito mais crimes aí que está sendo exposto pela imprensa, que a gente está batendo, falando todos os dias. E todo dia cai um parlamentar na história, alguém do Supremo, e ninguém faz absolutamente nada. Acorda, Brasil! Acorda, Brasil! Aí depois querem encanar as pessoas, os brasileiros, que se travestem de autoridade para buscar os próprios direitos do Brasil, encana. E são esses caras aí, ó, envolvidos nesse monte de crimes que estão nos julgando e julgando a lei do Brasil. Toma vergonha, Brasil. Vamos tomar uma providência. Ô, Não é, Rico, para Vinícius? complementar, só para você entender, antigamente em Brasília se falava que existia o rouba mais faz, né? Frase muito popular, inclusive, pelo Paulo Maluf. Hoje em dia, a instrumentalização da corrupção, essa questão tecnológica, né? Porque tinha a questão da obra, você vê a obra, superfaturava e tal. Com a questão do banqueiro Vorcaro e a instrumentalização que ele criou, não precisa mais do rouba mais faz, é só o rouba mesmo, e tá tudo certo. E compra todo mundo. É uma vergonha tudo isso. Para constar, a delação de Vorcaro foi rejeitada novamente. Ele já teve uma delação rejeitada pela Polícia Federal. Agora, numa nova tentativa de delação, pela segunda vez, teve a delação rejeitada, tanto pela Procuradoria-Geral da República quanto pela Polícia Federal, né? Isso faz com que ele possa ter que voltar para o presídio comum, né? O julgamento no STF, como nós já falamos, Gilmar Mendes havia pedido vista, hoje retirou a vista, que era no caso relativo à prisão do pai de Daniel Vorcari ao primo, e Gilmar Mendes, pasme, deu um voto para flexibilizar a prisão, dizendo que não havia provas suficientes. Eu acho que roubar todo o povo brasileiro e o fundo de garantidor e diversos fundos de pensão dando prejuízo de bilhões, talvez não seja prova suficiente para o STF. Fora isso, as ameaças dos arquivos em nuvem do Sicário, que era o matador de aluguel da grande operação da Turma, né, conhecida como as pessoas ali que operavam a perseguição, seja por redes sociais, seja por hackers, seja até fisicamente, com carros equipados com fuzis, blindados, etc. Então, nós estamos falando de uma máfia muito estruturada no sistema financeiro, o que mais uma vez reforça a questão que os Estados Unidos vêm colocando contra o Brasil e suas sanções, e é assustador, assim, tudo, né, Rico? Não dá para a gente ter segurança nem no judiciário, nem no legislativo, tampouco entender as decisões que vêm sendo tomadas, né? Bem complicado isso. Olha, o que a gente aqui pode falar, eu vou conclamar os ouvintes da Guardia Notícia para que entrem no site da Guardia Notícia, acompanhem esses fatos no site aguardiananoticia.com.br e dá sua opinião, apoie essa história. Vamos entrar em todos os sites, tudo que você vê sobre esse assunto, dê sua opinião, faça a sua crítica, busque seus direitos, defenda o Brasil, porque é o Brasil que está sendo atacado. Sem falar que esta conta vai chegar para você, vai chegar para mim, vai chegar para você, vai chegar para o Brasil. Essa conta de todos esses bi que desaparecem na nuvem da corrupção, chega para a gente de volta. Acorda, Brasil, vamos buscar esses direitos, vamos restituir o Brasil do brasileiro. Tem meia dúzia de pessoas destruindo esse país. Não podemos admitir isso. Vinícius, é um absurdo o que está acontecendo nesse país. Está entendendo? É uma dúzia de caboclo que está destruindo o nosso país. E o pior não é isso, o Rico. O Vorcaro, através do Ciro Nogueira e o Centrão, isso vem amedrontando bastante Brasília, tem diversos relatórios produzidos pela Polícia Federal, que hoje vieram a público, que durante a investigação apontam possíveis relações de Ciro Nogueira ligados a Daniel Vorcaro, né? Entre os nomes mencionados, está o do senador Ciro e vários outros parlamentares, né? Chegou ao ponto de um dos relatórios da Polícia Federal colocar que existia tratamento privilegiado e que Vorcaro pagou mais de R$ 468 mil em viagens
a Nova York e a Paris para Ciro Nogueira. É algo assim assustador. Como que um senador da República, líder de um importante partido, referência por toda a sua caminhada e trajetória política, se envolve numa situação como essa. E não apenas Ciro Nogueira, né, o Rico? Tem também o caso mal explicado de Flávio Bolsonaro e o famoso filme Dark House, que está em curso. Então, acredito que muitas revelações irá surgir por aí. Pelo visto, Vorcaro prova que a corrupção está de todos os lados, direita, esquerda e centro, judiciário, inclusive, envolvido e executivo. É algo assustador. Como pessoa que já mora em Brasília há bastante tempo, conhecedora aí do poder público, já tive vários cargos públicos, eu nunca vi algo tão devastador quanto a isso. Deixa a Operação Lava Jato, o Mensalão, o Petrolão e o Banestado no chinelo. É algo muito assustador, Rico. Nós estamos falando agora em bilhões, né? A gente, quando fala agora nesse Vorcari e companhia, é uma formação de quadrilha onde envolve autoridades, onde envolve Senado, onde envolve judiciário, onde envolve pessoas do parlamento. Meu Deus do céu, o que fazer nesse Brasil? Como resolver isso? Porque são os julgadores, são os protetores da justiça, são as pessoas que fazem as leis envolvidas em tamanha corrupção. Quando você se vê diante de uma situação dessa, o que você pode fazer? Qual iniciativa tomar? A quem falar? Aí está aí a pergunta aos nossos ouvintes. A quem você pode falar? Porque nós estamos com o judiciário envolvido, com o parlamentar, o Senado dormindo. Acorda, Senado! Ô, Senado, vou fazer igual o Ratinho, vou trazer aqui o cacetete, começar a bater aqui. Acorda, Senado! E aí, ninguém faz nada? Ciro Nogueira envolvido até o tampo com esse monte de corrupção. E o resto dos senadores? Será que não estão observando o que está acontecendo? Vocês têm o direito de caçar um ministro do Supremo Tribunal Federal. Vocês têm a condição de buscar uma CPI para apurar tudo isso. Ninguém vai fazer nada no ano eleitoral, onde todos os eleitores estão olhando para vocês e pensando no próximo mandato, no seu dia de amanhã e no nosso dia de amanhã. Vai ficar todo mundo dormindo em cima desse monte de corrupção? Acorda, a vergonha do Brasil, vamos tomar uma providência, vamos resolver alguma coisa. Os ouvintes da Guarda da Notícia, que acompanham o nosso dia a dia, que sabem da nossa luta perante as prefeituras, denunciando, aprovando, buscando a informação, o melhor do nosso serviço para vocês, estamos ligados e vamos dar informação no dia a dia sobre tudo que está acontecendo pelo Brasil. Vinícius sumiu? Cadê o Vinícius? Eu tô aqui. Então, Vinícius, que está em Brasília, acompanhando no dia a dia dessas histórias. Se ele está envergonhado e está lá, imagine todo o nosso país que fica vendo esse circo. É um circo onde os palhaços somos nós. Tá entendendo, Vinícius? Nós temos que pagar a conta, inclusive, né? É isso, e aí não é só isso, pagar a conta, o descrédito da justiça brasileira, o descrédito do parlamento no Brasil. Como é que faz? Passa batido? Se lá em cima, se nos governos, nas instituições da justiça está acontecendo isso, o que dirá o que vai acontecer com a gente aqui na ponta? Imagina isso. Não tem mais a quem recorrer. O Brasil virou uma baderna, uma bagunça, por causa de um cara que do nada resolveu: vou comprar o país, vou comprar o judiciário, vou comprar o parlamento, vou comprar o Senado, e todo mundo caladinho. E aí? Mostrou o quanto é fácil, né, Rico? É isso. Quanto é fácil comprar os nossos governantes. Lamentável. Triste, né? Mais do que triste, é sem uma luz no fim do túnel, sem um caminho a recorrer. Estamos aí, num ano eleitoral, onde o voto é extremamente importante. Então, você que vai votar no senador, você que vai votar no deputado estadual, no deputado federal, no governador, no nosso futuro presidente da República, pensa bem,
olha o passado dele, olha o amanhã que é para o seu filho, é para você, é para sua família. Você é vítima do seu voto. Ou você será o beneficiado pelo seu voto. Vê onde você quer se enquadrar. Porque o responsável por isso é você que vota. Vinícius, segue aí? Não Olha aí, apenas ó. isso, Rico. Vamos seguir. Só aí, ó, as fotos. Tá vendo, Rico? Amigo é tudo, mas amigo com interesse é algo complicado, ainda É, mais quando não é é autoridade, uma né? foto carinhosa, foto que eu mandaria aí para uma. Tiraria com a minha filha, com meu filho, com meu pai. É uma vergonha nacional, cara. Ah, mas é um pai, ele fez a emenda master, né? A emenda master, inclusive, tinha a bancada master no Congresso. Eram ali parlamentares que ficavam defendendo os interesses do Banco Master para dar calote no FGC. A emenda master, só para lembrar os nossos ouvintes e espectadores, foi a emenda que tentava colocar o Fundo Garantidor de Crédito a 1 milhão. Ou seja, o rombo de bilhões ia aumentar. Hoje a Polícia Federal já fala em meio bilhão no total, que ainda não conseguiu se apurar o valor todo. Eu já penso que já chegou a trilhões, porque temos aqui em Brasília o Banco BRB que faliu por conta disso. Tem uma recuperação muito caótica. A governadora Celina Leal fez um acordo junto ao STF, acordo este que vai congelar o salário dos servidores e de qualquer vaga de concurso público no DF nos próximos 7 anos, porque não pode ter aumento de gasto. Então é algo assim extremamente preocupante, porque era um banco muito rentável, é um banco que possui reservas de crédito e tudo. Então é algo complexo. Ele pegou um banco que era lucrativo, fez ele ficar deficitário para cobrir um rombo. Fora os fundos de pensão que jamais vão receber o dinheiro porque não entra no fundo garantidor. Então é algo assim assustador. Rico, é isso aí. Vamos passar para o quadro 5, a ida de Lula no G7 e a visita e a vista do Donald Trump meio truncado. O que você acha? Olha, eu acho que vamos acompanhar esse próximo voto. É importantíssimo, porque tem 2 votos a favor. Gilmar a favor da continuidade da prisão. Gilmar Mendes vota pela liberação, porque o processo não é idôneo. Idôneo é o Vorcaro, a família dele. Esses são os idôneos. O sicário, assassino profissional, que suicidaram-se. Agora tem um novo tipo de suicídio. Suicidaram-se. Não, é verdade, cara, é verdade. Entendeu? Matar o cara chama suicídio, mas ok, vamos para frente. Está Vamos acompanhar esse investigando, tá voto investigando. Ele, segundo a importantíssimo. regra, ele morreu dentro da cela da PF, né? Então significa que a cela não é segura. Prendeu o nariz assim, ó, e morreu por asfixia de nariz. Entendeu? Mas é isso. Vamos acompanhar esse próximo voto, porque é importante. Se der 2-2, é pró-réu. Se der 2-2, Porque eles vão para o casa. Dias Toffoli se declarou impedido. Na turma são 5 pessoas, né? André Mendonça, Fux, Gilmar Mendes, Nunes Marques e Dias Toffoli. Dias Toffoli se declarou impedido, então são só 4 votos. Dos 4 votos, Fux e André Mendonça são favoráveis à manutenção da prisão do primo e do pai. Já Gilmar Mendes acabou de exibir o voto contrário. Se Nunes Marques acompanhar Gilmar Mendes, aí é indúbio pro réu no Brasil. Então, acaba que o pai e que o primo serão soltos. Mesmo o pai pagando chantagens da então irmã do sicário, que ameaçou acabar com as relações. Então, esse é o nível do Brasil, né? O celular de Vocaro fala mais do que a delação dele.